já sei o nome, já escolhi o nome. Vai ser Ignorantemente. Hello, bem-vindos a mais um Ignorantemente, o podcast que te mostra que não és o único ignorante que por aí anda. Hoje temos mais um episódio caseiro, desta vez com uma das pessoas mais especiais que tenho na minha vida, Andreia Grancha. Bem-vinda! Obrigada. Obrigada pelo elogio, obrigada pelo convite. Ora, com certeza. Vamos estar aqui à conversa sobre ascensão de carreira, o que fazer, como tomar decisões, tentar dar algumas dicas neste sentido. Queria só relembrar que os episódios caseiros nunca são com especialistas na área. São sempre com pessoas do meu círculo próximo, de amigos e família. Portanto, tudo o que vamos falar aqui são opiniões, ideias e experiências de duas pessoas. Neste caso, eu e a Andreia. Bom, vamos a isto. Tu és a cara que ninguém vê por trás da Sonder. Para quem não sabe o que é a Sonder, é uma agência de real people, e mais não digo porque sinto que já falei muitas vezes da Sonder. Foi fundada pelo Fred, que já esteve aqui também num dos primeiros episódios sobre encontrarmos o nosso propósito de vida. E a Sonder nasceu contigo também. Tu, lado a lado com o Fred, criaram este projeto, mas tu gostas de manter no anonimato. E hoje desafiei-te para saíres um bocadinho da tua caixinha, como a incrível profissional que és e, claro, atual CEO da Sonder People. E os elogios acabam por aqui. Ah, bom. Que isto não vai ser o tempo todo a elogiar. Por momentos de mim. Pronto, agora que já toda a gente te conhece, gostava que falasses um bocadinho do teu caminho profissional até onde estás hoje. Tu tiveste um percurso mais ou menos tradicional da ascensão de carreira, já vamos ao lado do mais ou menos, mas explica só como tudo começou, evoluiu e onde estás agora, assim de uma forma geral. Queres que eu te fale da Sonder em si, não é? Dessa parte do meu percurso, como é que as coisas começaram ou como é que as coisas começaram para mim dentro dessa área? Sim, como começaram para ti dentro dessa área e até onde estás agora. Tipo só uma linha... Ok. Pronto, porque inicialmente, para já deixa-me dizer-te uma coisa, porque eu temi que tu fizesses um início bastante diferente, em que fosses falar de uma coisa. Já lá vamos! Ok, então pronto. Então vamos lá. Ora bem, então eu comecei nesta área por acidente, praticamente, e comecei exatamente sendo scouter. Foi uma coisa que eu não sabia que gostava de fazer, que aprendi a fazer. Não sabias que existia também? Não sabia que existia sequer. Para mim, quando me disseram scouter, eu associei a escotismo, porque não fazia puto de ideia. E daí passei para Booker, e de Booker passei para Head of Booking, não é? Comecei a gerir os Bookers e pronto, e aqui estou agora como CEO da Sonder. E tu... Ups, minha cadela. E tu passaste por também partes do negócio diferentes, ou seja, tu começaste numa produtora de casting, não foi? E depois passaste também por diferentes agências, agências de modelos, agências de real people, e depois focaste mais nessa área. Mas, ou seja, estiveste em diferentes setores dentro deste mundo da publicidade. Sim. Ou seja, eu quando comecei a fazer scouting estava a trabalhar para uma produtora de casting e depois o processo começou-se a desenrolar, eu comecei a gostar, depois entretanto fui convidada para iniciar uma outra agência, eu estava a trabalhar numa agência de comunicação e em conversa com uma amiga minha, porque estava a atravessar uma fase, por acaso acho que é a primeira vez que eu vou falar sobre isto, inclusivamente contigo, porque... eu estava na agência e estava como copy e a minha mãe teve achámos que eventualmente ela podia ter uma doença um bocadinho mais complicada e lembro-me que aquilo foi o meu primeiro wake-up call, sabes, para a vida, do género, ok, Andreia, então vamos lá, isto pode acabar de hoje para amanhã, o que é que estás a fazer, é aqui que queres continuar, queres fazer uma coisa diferente. Felizmente, em termos de saúde, depois aquilo revelou-se ser uma coisa perfeitamente inócua. E eu estava a falar com uma amiga minha
que me disse que havia uma hipótese numa produtora de casting, estavam a recrutar alguém para a parte da produção e tal, e às tantas eu falei com ela e disse, ok, então olha, eu quero ir a uma entrevista, vamos lá ver o que é que isso é. Assim como assim, pá, eu preciso mudar, quero fazer uma coisa diferente, quero perceber alguma coisa que me apaixona, alguma coisa que eu gosto. Não é que eu não gostasse do que eu estava a fazer, mas eu precisava de uma outra coisa que me motivasse bastante mais. E foi aí que fui à produtora, tivemos a conversa. E depois eu falei dos meus projetos passados e foi aí que o Filipe na altura me perguntou, olha, tu por acaso alguma vez fizeste scouting? E eu disse, não faço ideia, nem sei o que é. Depois ela lá me explicou o que era. E chegámos à conclusão de que eu iria experimentar. Ele disse, ok, então olha, o que é que me dizes de experimentar? Eu disse, porque eu ainda estou a trabalhar numa agência, tenho medo de saltar daqui já para uma outra coisa, mas ao mesmo tempo estou a precisar de fazer uma coisa diferente. E então começámos a fazer, eu comecei a fazer scouting ao fim de semana, foi aquilo que nós combinámos, e eu ia perceber se gostava, ele ia perceber se gostava, e a partir daí a coisa deu-se. Eu gostei, despedi-me, e comecei esta etapa na coisa das produções. Que idade é que tinhas nessa altura? Tinha à volta dos meus 25, por aí. 25, sim. Eu quero pegar outra vez nisto. Isto era só para dar uma ideia geral do teu percurso, mas depois já vamos esmiuçar um bocadinho de tudo e quero voltar às histórias também. Antes de tu entrares no mundo das agências, que tu és das pessoas que eu conheço que mais coisas diferentes fez. Mas antes disso, quando tu foste para a faculdade, que curso é que tu tiraste? Foi marketing? Tirei marketing e publicidade, sim. Ok. E quando tu foste para a faculdade, tu tinhas uma perspectiva do futuro? Tu tinhas uma ideia exata daquilo que querias fazer ou não? Olha, não. Quer dizer, mais ou menos. Eu tinha uma ideia que eu gostava da área que eu gostava da área da publicidade. Porque quando estava... E foi isso que me fez ir para o curso de marketing e publicidade, né? Senão tinha ido para outra coisa qualquer. Mas eu descobri que queria vir por aqui porque numa aula de inglês, a minha professora de inglês tinha um amigo que era o criativo da Superboc. E ela perguntou a quem é que queria ir para conhecer, para falar com ele, para perceber um bocadinho como é que era a área. E nós fomos à agência... E eu gostei imenso, fiquei muito encantada com a parte da comunicação, do criar a publicidade, do que está por trás, mais do processo criativo. Foi mais o processo criativo que me apaixonou. E depois foi aí que eu percebi, ok, é isto que eu quero estudar. E foi, pronto, e entretanto quando eu terminei o 12º fui para a faculdade estudar marketing e publicidade. E tinhas uma definição de carreira, de o que era ter uma carreira, ou não, de todo. Eu achava que eu não sabia o que é que eu ia ser, eu não sabia ainda o que é que eu queria fazer, senti de alguma forma que podia ser pela publicidade que eu iria descobrir, mas sabia que o que quer que eu fosse fazer, eu iria dar sempre o meu melhor e iria ser feliz naquilo que eu fosse, aquilo que eu escolhesse para ser a minha carreira. Isto foram sempre as pedras basilares onde eu construí todo o meu percurso. Foi, eu quero estar a fazer uma coisa que me faça feliz e eu vou ser a melhor ou das melhores a fazer aquilo que eu estou a fazer. Pronto, e então foi sempre por aí. Agora, se me dissessem que eu iria acabar como CEO de uma agência, longe, muito longe, muito longe. E achas que o facto de tu... também vamos explorar um bocadinho isto. Agora parece que estamos a deixar tudo mais lá para a frente. Mas o facto de tu teres um lado muito sensível para as pessoas e tu gostas muito de pessoas e gostas muito de entender, de falar com as pessoas, de entender o que é que elas têm na cabeça. Por acaso isso agora desculpa interromper-te, mas de facto isso agora fez-me pensar que antes sequer de ir para a faculdade, quando eu era mais miúda, aquilo que eu achava um dia que ia ser, aquela pergunta, não é, que te fazem e dizem astronauta, bombeiro, médico, eu achava que ia ser advogada. Porque agora tu fizeste lembrar isso, porque era aquilo que eu sentia
que eu queria fazer porque estava sempre do lado a defender as pessoas, a justificar porque das pessoas fazerem determinada coisa, a tentar ser sempre muito justa. E sim, lá está. Se eu tivesse que pensar que ia ter uma carreira em alguma coisa, seria na advocacia. E a minha mãe também me dizia sempre: do quando crescer vais ser advogada. E toda a minha família. Mas depois do lado criativo e virou que não. Exato. Falou mais alto. Mas pronto, aquilo que eu te queria perguntar é: achas que o facto de tu trazeres esse lado mais íntimo e mais sensível ajuda também a tu teres sucesso naquilo que fazes e com a tua equipa e mesmo com os clientes? Porque a publicidade é um meio que, apesar de não ser assim dos meios mais agressivos, acaba por ser. Se nós formos pensar no core da publicidade, é vender coisas às pessoas, é quase manipular as pessoas a comprarem coisas. E o facto de tu trazeres este lado humano, achas que ajuda a seres bem-sucedida? Eu acho que sim, principalmente porque nós, enquanto Sonder, não é? E eu enquanto Sonder, nós não estamos literalmente a vender o produto. E aquilo que me apaixona é o facto de estarmos a lidar diretamente com as pessoas. Ok? Desculpa, dá um bocadinho, eu tenho que dar um chá, porque está-se-me aqui a dar aquela comichão, sabes? Aqui a dar... Isto é outra coisa, também não sei porque é que eu estou a beber chá e tu deste vinho, mas pronto. Se calhar são 10 da manhã, mas... Exato. Mas pronto, estava a dizer que aquilo que me apaixona aqui é o facto de poder lidar com as pessoas. E foi isso que me fez apaixonar também o scouting. Porque no scouting, aquilo que eu fazia quando encontrava pessoas na rua que eu achava que tinham o potencial, era puxar pelas pessoas, enaltecer em cada pessoa aquilo que elas tinham visualmente, não é? Porque eu não conhecia as pessoas, eu falava com as pessoas 3, 5 minutos no máximo, mas fazia-me sentir bem o facto de eu estar a falar com alguém que eu não conhecia de lado nenhum e fazer com que ela se sentisse bem e fazer com que a pessoa saísse dali e fosse trabalhar, fosse para a sua vida e pensasse: olha, hoje na rua alguém me encontrou e disseram que eu tinha uns olhos bonitos, ou que eu tinha um sorriso assim, ou que eu tinha não sei o que assado, mas isso fazia-me sentir bem, puxar alguma coisa de boa nas pessoas. E no fundo, aquilo que depois eu aplico e apliquei enquanto booker e agora nesta minha posição é dar sempre atenção ao cliente, seja o cliente o nosso agenciado, seja o cliente as produtoras de casting, as produtoras de filme, quem for que nos contacte. Ou seja, é ouvir de facto o que as pessoas esperam de nós, perceber o que é que eles querem de nós e responder de forma a ir ao encontro, não é? Pronto, e então é essa parte que me apaixona aqui também, é o contacto com as pessoas. É isso, é o contacto com as pessoas. Não se pode dizer mais do que é. Sim. Podes explicar só o que é scouting e o que é ser booker? Porque eu acho que nem toda a gente sabe isso. São termos muito de quem está no meio. Só para depois partirmos então para o início todo da tua carreira na Sonder, mas queria que explicasses só isso, porque vamos se calhar falar disto mais vezes e para toda a gente ficar na mesma página. Ok, então o scouter é o que eu costumava dizer sempre quando explicava às pessoas na rua quando as encontrava, ou seja, um scouter está para esta área da moda, da publicidade, como um olheiro está para o futebol. Então é a pessoa que vai para a rua e vai à procura de novas caras que depois vão representar os produtos no mundo da publicidade. Sim, muitas pessoas acham isso estranho e associam isso sempre a creepy e a pessoas que querem depois enganar e não sei o quê, mas é um trabalho real. Obviamente que também há muita gente que utiliza isto como uma desculpa para enganar as pessoas. Mas isto é um trabalho real. Sim, claro. Claro que, infelizmente, como qualquer outra profissão, há quem venha desvirtuar, não é? E quem venha utilizar as pessoas para extorquir dinheiro com esquemas e enfim. Pronto, mas é preciso que as pessoas se informem, como em tudo. Né? Desde que as pessoas se informem, vão ver se a agência existe, se de facto está no meio da publicidade, neste caso, não é? Em específico. Desde que as pessoas se informem, eu acho que tudo pode ser feito. E depois, no fundo, também tem tudo a ver com a forma como tu abordas as pessoas e como lhes explicas aquilo que estás a fazer, não é? Mas bom, qualquer bom charlatão também é bom a fazer essa parte. Portanto, acho que aqui o fundamental é que as pessoas se informem, porque hoje em dia Google it e sabes tudo. E um booker é a pessoa que está no meio entre o agenciado, não é? Entre a pessoa que entretanto se agencia e a produtora, portanto é quem trata de todo o processo.
Quem propõe as pessoas a casting, quem depois trata de marcações para filmagens, as coisas todas. É a pessoa que, no fundo, que trata do processo em si. E qual é que já foi o melhor booker que tiveste contigo? Ai, como é que eu não vi isto aparecer? Tive bons bookers, sim. Dizem um nome, felizmente tive vários bookers. Top 1. Bons. Não vais fazer isso. Ok. Não, mas foste uma excelente booker. Foste uma das melhores bookers. Obrigada, eu precisava muito desta Eu aprovação. senti. Sim. Olha, tu lançaste de cabeça neste projeto, que é a Sonder, com um puto, numa altura em que se calhar havia muita gente que te dizia que eras maluca, que te dizia, havia muita gente se calhar também que dizia já era tarde para fazeres esse tipo para arriscares na vida, dessa forma. E gostava de falar um bocadinho sobre isso, sobre o facto de tu teres arriscado numa idade que na nossa sociedade é vista como já tens que ter todo o teu caminho percorrido, ou seja, se tu não tivesses arriscado, tu não estavas aqui hoje, não estavas onde estás, bem-sucedida, se bem que bem-sucedida é sempre... Pronto, é relativo. Claro. É relativo, mas não estavas onde estás hoje, tão satisfeita e a gostar de facto daquilo que fazes. Como é que foi esse processo todo de arriscares? E eu digo um puto porque o Fred na altura tinha quê? 18, 19? Sim. E tu tinhas? 19. Eu não sei, eu estava, não sei, tinha 30. 30 e sim, pronto. 30 e tais. E ele pegou em ti 35. porque tu já estavas no meio há algum tempo, e eu acho que também uma das razões óbvias para ele ter pegado em ti é porque ele percebeu que tu também não tinhas medo destas coisas, não tinhas medo de arriscar, não tinhas medo de coisas novas, e acho que também foi isso que o motivou a ir ter contigo e não ir ter com outra pessoa que também estava no mercado. Então gostava que falasses sobre isso. Sim, ou seja, eu acho que tem tudo a ver com aquilo que eu sou e com aquilo que eu faço. Eu não acho que há idades para as coisas, eu não acho que há alturas certas para as coisas, e eu sempre segui muito o meu instinto. E foi assim que as coisas naturalmente sempre foram acontecendo. Quando eu conheci o Fred, é engraçado porque quando eu conheci o Fred, quando eu conheci no sentido de o ver, porque eu ainda não o conhecia, mas quando vi o Fred pela primeira vez ele devia ter 14 anos, ainda era mais baixo do que eu, coisa que hoje em dia já não acontece. Não porque eu encolhi, mas porque ele cresceu. E quando o vi, ele estava a passar, a produtora onde eu estava a trabalhar era ao mesmo tempo a casa do Filipe, então o Fred tinha lá ido passar o fim de semana, que é o pai do Fred, exatamente. O Fred tinha lá ido passar o fim de semana e de repente eu vejo um puto a passar com um ar assim muito, muito tímido, muito com a cabeça enfiada no meio dos ombros, não é? Quem diria? E achei piada, não sei porque senti alguma empatia com ele, trocámos meia dúzia de palavras e pouco mais. E todo o meu processo de crescimento com o Fred começou aqui. Que foi, nós praticamente éramos dois desconhecidos que se viam quando ele lá ia, e depois anos mais tarde, curiosamente, a forma como eu conheci realmente o Fred foi num aniversário da mãe, porque eu conheço-a também, ela também era minha amiga, e nós estávamos no aniversário, ele foi ao jantar de aniversário também, e nós tivemos imenso tempo à conversa. E foi aí que ele me explicou, fez-me imensas perguntas, como curioso que é, e depois falou-me, e eu estava a falar de todo o meu percurso também, e ele percebeu a minha paixão, e acho que deve ter sido aí que ele percebeu que eu era uma pessoa que não tinha muito medo também pelo meu percurso todo anterior a isto. Pronto, e depois quando há um dia que ele me liga e diz: Andreia, bora almoçar, queria falar um bocadinho contigo, então fomos almoçar. E ele diz-me: olha, se abríssemos uma agência, se eu quisesse montar isto, vinhas trabalhar comigo, se fizéssemos assim assado, achas que era possível, se não era? Pronto, e começámos a ter alguns almoços em que ele me ia explicando qual é que era toda a sua ideologia, que batia certíssimo com tudo aquilo que eu idealizava, o que era para mim a agência a trabalhar neste ramo, não uma agência de moda, porque nenhum dos dois tinha essa ambição, mas sim o que é que seria uma agência a trabalhar com pessoas para publicidade. O que fazia falta. Exatamente, que era exatamente explorar outro lado
outro lado das pessoas, em que as pessoas são escolhidas, não é? São scoutadas pelo seu lado mais autêntico, por apontamentos diferentes, por personalidade. Sim, também dão uma visão completamente diferente à publicidade, não é? Que sim, também é exatamente isso. uma Esse é o das nosso coisas mais objetivo. É interessantes, isso que nós queremos, é tornar a publicidade cada vez mais inclusiva, não é? E que, de facto, as pessoas que representam todos os produtos sejam, de facto, as mesmas pessoas que compram esses produtos, não é? Que haja aqui alguma relação, que é uma coisa que a publicidade antigamente de todo que fazia, hoje em dia já se começa a aproximar, não é? Antigamente era uma coisa muito aspiracional. Se eu for comprar aquele produto, eu vou ser aquela pessoa, vou ser percepcionado como aquela pessoa, e neste momento acho que a publicidade já começa, felizmente, a virar-se mais para, ok, a pessoa que compra este produto é assim, é uma pessoa normal, mas começamos a aproximar as pessoas àquilo que aos verdadeiros consumidores. E são estas pessoas que nós queremos representar, não é? Com toda a sua autenticidade e depois com todos os valores que a Sonder tem por trás, não é? Mas voltando ao processo de tu arriscares, como é que foi lidares? Quer dizer, eu não sei, eu tenho ideia que a maior parte das pessoas que estavam na tua vida, amigos e família, achavam, não queriam que tu fizesses isto. Como é que foi esse processo de tu seguires o teu instinto e não ligares àquilo que, por outra, se calhar até ligaste, ponderaste e depois pensaste, ok, não, vou seguir por aqui. Como é que uma pessoa toma esse tipo de decisões? Foi exatamente isso. Os meus pais acreditaram, primeiro temeram, nos primeiros segundos, mas eu acho que eles sempre acreditaram que naquilo que eu me fosse empenhar, que eu ia suceder. Pronto, e que as coisas iam correr bem. E essa era a minha principal preocupação. Não é? Ok, se eles acreditam, então está tudo certo. A maior parte das pessoas, obviamente, que achou que era uma loucura, não é? Estás num sítio estável, estás numa boa agência, numa agência que é conhecida, reconhecida, e vais-te agora a tirar uma coisa com um puto. Mas eu pensei, ok, why not, não é? O meu instintismo é por aqui. E pronto, e foi por ali. Okay. É como tudo na minha vida, claro. sim. Achas que se tu não tivesses arriscado, estarias igualmente realizada ou não? Provavelmente tinhas arriscado no outro lado, se calhar, não sei. Olha, não faço ideia. Eu diria que sim, eu diria que tu não irias simplesmente ficar onde estavas. Provavelmente não iria ficar. Qual teria sido o caminho, não faço ideia, mas estou muito feliz por ter feito o caminho que fiz até aqui e por todas as decisões que eu tomei. Eu estou a insistir e que me trouxeram até aqui. Eu estou a insistir nesta coisa do arriscar porque eu sinto muito este medo das pessoas e então queria sublinhar isto porque obviamente que não é arriscar em tudo, mas acho que tu és um exemplo claro de que há momentos na vida que se o nosso instinto nos diz que faz sentido e se nós percebemos que temos capacidade e que temos talento e temos o know-how, por que não arriscar? Porque é que devemos ficar na mesma vida de... Sabes que aquilo que às vezes eu penso e eu acho que eu já fazia este exercício inconscientemente, que era de pensar, ok, qual é o pior cenário? Não é? E o pior cenário, por mais catastrófico que pudesse ser, nunca iria ser nada de terrível, não é? A pior coisa que poderia acontecer, que não seria a pior coisa, seria não correr bem e eu ter que voltar para a casa dos meus pais em qualquer momento, não é? do meu percurso. Pronto, o que também não é mau todo. Eu não tenho medo de trabalhar, nunca foi uma coisa que me assustou. Todo trabalho é digno, portanto acho que é por isso que eu nunca tive medo de arriscar e se o trabalho em si me diverte de alguma forma, me preenche de alguma forma, vai-me deixar sempre vai deixar bem. Portanto, se eu estou bem, então eu vou arriscar, não é? Quando eu comecei na primeira empresa que eu criei, foi por divertimento e foi das melhores coisas que eu posso ter feito na minha vida. E também tive muita gente a dizer, olha, maluca, não é? Mas eu sei que tu já lá vais querer ir, portanto eu não vou falar sobre isso agora. E aqui foi a mesma coisa, ou seja, todos os acontecimentos da minha vida me levaram e sempre que eu agi por intuição, deu tudo certo. Portanto, eu achei que uma vez mais, não és mais velho para fazer o que quer que seja.
gostas, é uma coisa que puxa por ti, tu achas que te vais sentir realizada, acreditas naquilo que vais fazer, acreditas no teu potencial, achas que aquilo te vai trazer alguma coisa de bom, achas que vais influenciar de alguma forma positiva as outras pessoas que vão trabalhar contigo. Pá, se a resposta é um sim a tudo isto, então bora. Pior cenário, casa dos pais, está tudo bem, pronto, não é por aí. E depois havemos de começar, levantamos e vamos começar um outro percurso se assim for. Mas nunca tive muito medo disso. Achas que tu e o Fred foram a dupla perfeita para abrir a Sonder? Porque às vezes também é preciso um bocadinho isto, não é? É preciso um bocadinho química, é preciso que as coisas façam sentido. Ai, sim. E quem conhece a Sonder desde o início, e conhece-te a ti, e conhece ao Fred, e vocês os dois a trabalharem juntos, percebe que há mesmo um equilíbrio que lá está, que parece quase um equilíbrio ideal. O Fred é muito de objetivos, de números, e tu és muito mais ligada ao lado criativo, ao lado das pessoas também. Portanto, é ali quase um equilíbrio perfeito. Se este equilíbrio não existisse, se calhar não tinha resultado. Ai, sem dúvida nenhuma. O que é que vocês não sabiam ao início? O que é que vos faltava, vá? Eu sinto que nós não sabíamos coisas diferentes. Ele se calhar não sabia muito sobre esta área, não é? E se calhar ainda não estava preparado para lidar com uma equipa e para falar com pessoas e para gerir pessoas, e eu não estava preparada eventualmente para toda a parte mais racional, mais ligada a números e afins, não é? Que não é de toda a minha área. Ou seja, ele e é aqui que eu acho que nós encontramos o nosso equilíbrio. Ele é mais racional e eu sou mais emocional. E o que é que vocês trouxeram de diferente ao mercado, para além do óbvio que toda a gente sabe, que é o facto de terem pessoas autênticas, de trazerem essa autenticidade às publicidades? O que é que vocês traziam de diferente? Eu acho que a diferença, aquilo que nós trouxemos de diferente foi a forma como nós trabalhamos a equipa e a forma como nós tratamos, ou seja, a nossa forma de falar, os valores que a própria Sonder tem, fazem com que exista ou seja, não há aquela forma de trabalhar muito na vertical, não é? Somos uma empresa que trabalha mais na horizontal. Isto assim até parece um bocado parvo. Mas pronto, ou seja, não há, a hierarquia não é a hierarquia normal de uma empresa. Então que é muito mais fácil todos os processos fluírem, não é? Porque qualquer pessoa tinha acesso a falar com o Fred, qualquer pessoa tinha acesso a falar comigo, a questionar, e acho que é muito por aí que as coisas são diferentes na Sonder, porque nós de facto ouvimos as opiniões de quem trabalha na Sonder, não é? Se alguém tem uma sugestão, nós ouvimos, fazemos se faz sentido, se não faz sentido, e evoluímos a partir daí. E achas que isso se reflete depois também no contacto com os clientes? Como é que, ou seja, uma equipa que tem essas vantagens, porque eu vejo obviamente como vantagens, acho que toda a gente concorda nisso, e que tem essa facilidade e essa abertura no seu dia-a-dia para trabalhar, depois quando vai lidar com os clientes, se calhar também acaba por ter já um bónus, não é? Sim, até porque eu acho que desmistifica a relação entre ti e o teu cliente, não é? Que normalmente tu pensas, ok, eu vou tratar com o meu cliente, obviamente que tu vais tratar toda a gente com o máximo respeito, mas deixa-te menos ansioso, não é? Porque às tantas tu quando pensas, vou ter com um cliente novo, se o ambiente dentro da tua própria empresa for um ambiente descontraído, em que as pessoas são livres de dizer o que pensam, de dar as suas ideias, de conversarem de uma forma, não importa, obviamente importa se tu és o CEO ou se tens outra função, mas desde que haja respeito e que as pessoas percebam que se pode falar e que tudo pode ser dito, desde que dito da melhor forma, faz com que tu, quando vais falar com o teu cliente, já não vais com medos, porque estás a falar com alguém que supostamente é superior a ti, não é? Ou seja, põe-te num patamar de respeito, mas que te deixa perfeitamente à vontade
para tratar do assunto com uma forma confiante. E se há coisa que eu me lembro, era de quando tu estavas na Sonda e no Booking, eu gostava imenso de te desafiar, porque tu eras das pessoas que fazia exatamente isto, ou seja, dizia, nós tínhamos um problema para resolver, porque havia um problema com determinada pessoa que de repente aconteceu qualquer coisa e já não pode filmar e tinha que se avisar a produtora ou o que é que fosse. E eu explicava-te como é que tu tinhas que falar, não é? O que é que tu tinhas que dizer depois à produtora. E eu sentia aquele tom nervoso e às vezes eu dizia, mas se tu quiseres, eu falo, eu digo, para tu veres como é que se faz, e tu dizias, não, eu consigo, eu vou lá e eu digo, e depois voltavas e dizias, eu falei, até foi tranquilo, porque eu expliquei as coisas, pronto. Ou seja, isto é das coisas que mais gozo me dá também, é poder formar as pessoas que trabalham comigo a normalizar alguns processos, não é? Que por norma as pessoas na sua cabeça fazem um bicho de 7 cabeças, e na volta todos nós comunicamos, não é? Sim, nós falamos, portanto, pessoas, exatamente, e se nós não nos entendermos a falar, Jesus. Portanto, eu acho que isto era das coisas que mais gozo me dá, é implementar esta forma aberta de comunicar para fazer com que quando tu vais falar com um cliente tenhas a confiança necessária para falar de uma forma aberta e tranquila. Sim, ainda há muito aquela coisa de as pessoas acharem que só porque há um ambiente descontraído, de confiança, familiar, não se trabalha, ou não se trabalha tanto. E tu então deves ter ouvido isso bastantes vezes, mas eu própria, só porque, sei lá, eu se calhar tinha uma partezinha do dia em que eu estava a dançar ou a fazer palhaçadas e iam parar ao Instagram da Sondra, ou mesmo ao meu e ao das pessoas que estavam comigo na altura. Os meus amigos e família diziam, tu quando vais trabalhar aquilo não é trabalhar, tu vais brincar, e não percebiam a quantidade de trabalho que nós tínhamos e a quantidade de vezes que não fiquei na Sondra até às 11 da noite se for preciso, e entrava de manhã cedo. Só que as pessoas ainda associam muito isto de, se tens de estar a trabalhar, tens de estar sério o tempo todo e tens que estar quieta e tens de estar sentada na cadeira, e isso fazia com que eu trabalhasse muito melhor. Eu saber que eu podia me levantar e estar 5 minutos se fosse preciso ir dar uma volta ou a dançar ou na palhaçada, e depois, voltava ao sítio. E as pessoas ainda têm muito este preconceito de, eles são uma empresa toda fixe e tal, e portanto não trabalham assim tanto. Já ouvimos até de clientes dizer isto, não é? De produtoras dizer, mas vocês também não têm assim tanto para fazer. Ui. Sim, não, é verdade, mas tem tudo tem a ver com a mentalidade, tem a ver com a forma antiga das agências e das empresas no geral trabalharem, não é? Das empresas, sim. E de facto nós viemos desconstruir isso, porque eu acho que o importante aqui é o tempo que tu estás a trabalhar tem que ser um tempo proveitoso, em que tu estás focado a trabalhar, não é? Porque havia alturas em que nós também não conseguíamos brincar, certo? Sim, agora, é muito importante que haja pausas e que as pessoas possam descomprimir, porque, e principalmente agora falando aqui desta área, é uma área que tem muita pressão, é tudo para ontem, não é? Nós vivemos constantemente, Deus me acuda, porque agora tenho que contactar estas pessoas todas, porque agora não sei o quê, agora mudaram a data da filmagem, agora não sei se ele está disponível, agora... Ou seja, isto é um corrupio, nós andamos todo um dia num carrossel, não é? Ora estás em altas, está tudo a correr lindamente, ora estás em prantos porque não encontraste a pessoa, ou porque queres... E de facto é um trabalho muito exigente, e o trabalho de um booker é um trabalho muito exigente mesmo. Por isso é bastante importante que as pessoas estejam divertidas e estejam descontraídas e possam estar bem no ambiente onde estão. Mas não é só no trabalho de um booker, não é? Em qualquer agência. A agência onde eu trabalhei, que foi a minha primeira o meu primeiro trabalho numa empresa, assim, uma coisa mais corporativa e tal, que era uma agência de comunicação, nós felizmente também tínhamos um ótimo ambiente. Ou seja, quando tu estás a trabalhar, estavas focado, e depois tínhamos 5 ou 10 minutos em que nos levantávamos da cadeira e toda a gente descontraía e cantávamos e fazíamos umas palhaçadas e tal. Pronto, e depois a seguir voltas a trabalhar, não é? Felizmente, como era uma empresa também pequena, era possível fazer-se isto, não é? E o desafio aqui é, nas empresas grandes, tornar o ambiente mais acolhedor para quem está a trabalhar, não é? Este é o maior desafio, eu acho. Sim, tem tudo a ver um bocado com a confiança. Quando tu confias que uma pessoa faz um bom trabalho, e quando tu percebes que a pessoa faz um bom trabalho, não é por
tu chegas de repente ao escritório e está alguém a dançar, não quer dizer que não seja um bom profissional. Claro. E acho que também isto da pandemia veio desafiar muitas empresas, exatamente porque começaram a ter que confiar nos trabalhadores que estão nas suas casas. E portanto podem fazer a sua vida e podem escolher dizer que estão a trabalhar e na verdade não estão. Mas acho que ninguém quer fazer isto, não é? Não, claro que não, claro que não. Aliás, o que tu disseste muito bem, não é? Passa tudo pela confiança. E se nós não confiamos na nossa equipa, então não faz sentido termos aquelas pessoas na nossa equipa, não é? E com esta coisa agora, nesta altura pandémica, aquilo que já era uma vontade da Sonder, que era fazer com que... E nós já estávamos a fazer isto de uma forma experimental, em que as pessoas trabalhavam 2 dias em casa e nos outros dias no escritório. Na agência, não gosto nada de dizer escritório era uma coisa passada, e nos outros dias trabalhavam na agência e estava a correr lindamente, não houve, ninguém desconfiava se a outra pessoa estava a trabalhar, se não estava a trabalhar, dá-te liberdade para tu gerir o teu trabalho da forma que tu quiseres. E neste momento a pandemia só veio acelerar aquilo que nós já queríamos fazer, que era permitir que todos os elementos da equipa trabalhassem de casa, não é? E quem diz trabalhar de casa não precisam de estar em casa, porque felizmente o nosso trabalho é possível ser feito de inúmeros sítios, não é? Tanto pode estar numa esplanada como pode estar numa biblioteca. Numa biblioteca não, porque não podes falar, não é? Mas pronto, e nós falamos imenso, mas pode estar em qualquer sítio desde que tenhas internet, não é? Isto facilita muito a vida de quem trabalha, porque te permite estar, ninguém é obrigado a estar a trabalhar fechado dentro de 4 paredes, não é? Se for bom a desempenhar essa mesma tarefa num outro tipo de ambiente que faça com que a pessoa esteja mais à vontade. E então isto veio acelerar exatamente esta coisa do trabalharmos onde quisermos. Que foi bom nesse sentido. E eu nunca na vida me passa pela cabeça que a Marta ou a Francisca ou quem quer que seja que está em casa a ver séries em vez de estar a trabalhar, não é? Eu confio plenamente, sei perfeitamente que todos os elementos da equipa estão a fazer o seu trabalho. Não é? Até porque falamos várias vezes ao dia, falamos por telefone, falamos por Skype, estamos sempre em contacto. Achas que o teu percurso até descobrires a Sonder, não é? Até começares o projeto, ajudou-te a seres uma melhor profissional, quer seja no scouting, no booking, agora como líder, ou seja, tu tiveste muitas experiências diferentes, como eu estava a dizer ao início, e agora vamos então falar um bocadinho sobre isto. Tu és das pessoas que eu conheço que dentro da mesma área, mas tiveste as experiências mais diferentes, e eu gostava que tu contasses essas experiências e como é que essas experiências te ajudam a ser a profissional que és hoje em dia. Mesmo no início, mesmo assim, aquela primeira empresa que tu criaste. Então, a resposta é sim. Pronto, podemos avançar. Não, foi claro que sim. Claro que influenciou muito a forma como, principalmente a forma como eu lido com as pessoas. Com as pessoas... Hoje em dia, com a equipa, não é? A forma como eu lidero, precisamente porque passei por várias etapas, não é? Fui empregada, eu gosto de patroa, mas isso ajudou-me de facto a perceber o outro lado, o lado de quem está a ser liderado, não é? As necessidades que as pessoas têm e a ouvir as necessidades de cada um. E sim, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Podes, por favor, contar a história da criação das Amazonas? Eu estou aqui a ver se consigo fugir, mas tu, caramba. E como foste ao Gosha, agora pronto, lancei este nome, agora tens mesmo que contar a história, porque toda a gente vai querer ouvir a história do Gosha. Ok, então pronto. A primeira empresa que eu tive foi uma sociedade com a Tânia e com a Susana, e foi muito pouco depois de nós termos terminado a faculdade. E nós criámos uma empresa que se chamava Amazonas Expresso. E era uma empresa de estafetas. A ideia saiu da cabeça da Tânia, porque ela já tinha trabalhado, enquanto estudava, trabalhou como estafeta. E ela pensou na altura e desafiou-nos a criar esta empresa. E não sei, acho que a ideia inicial não foi criar
uma grande empresa, passa publicidade, ou seja, não queríamos nenhuma DHL, nem uma UPS, nem nada do género, mas basicamente foi divertir-nos e experimentar criar alguma coisa. E foi interessante, de facto. Claro que a minha mãe benzeu-se várias vezes, não é? Aliás, os meus pais... O mais giro dessa história é o facto de vocês eram 3 raparigas a fazer entregas, que na altura era uma coisa que não se via. Não, era um mundo dos homens. Foi que no início dos anos 2000, não foi? Sim. E vocês aproveitaram isso também a vosso favor e fizeram também um marketing muito giro, não é? Porque vocês depois ficaram conhecidas como as guerreiras do asfalto, é isso que tu querias dizer, não é? Asfalto. Eram os anjos de Charlie das entregas, apareceram em revistas e foram ao Gocha. Sim. Porque tinham um outfit e tudo para as entregas, entregavam de mota, também de carrinha, mas sim, essencialmente andávamos de moto. Eu estou a contar a história. As coisas de carrinha eram só para entregas. Sim, as coisas têm graça. Tu contaste só assim por alto. Sim. Mas... E pronto, e lá andavam elas com as suas motas, com um outfit completo, todas a condizer. E pronto, e depois chegavam e toda a gente adorava as entregas dos Anjos de Charlie. Sim. Não, por acaso foram anos muito interessantes e foi muito giro. Porque de facto nós quisemos entrar num mercado que não era um mercado de mulheres, antes pelo contrário, não é? E quisemos torná-lo um bocadinho diferente, um bocadinho mais não estou a encontrar a palavra que eu queria dar aqui à coisa, mas não será nunca glamouroso, mas de qualquer das formas que fosse mais simpático, não é? Porque normalmente mais apelativo. Sim, o que é que tu associas quando imaginas alguém, um estafeta que te vai entregar uma coisa, não é? Por norma, é uma pessoa que não cria grande empatia contigo, chega ali, entrega-te as coisas, vai-se embora e acabou, não é? Pronto, e nós queríamos ter um visual que criámos, nós tínhamos umas calças cor de laranja, que quando nós passávamos de moto toda a gente sabia que éramos nós, não é? Na altura, e as pessoas mais ligadas a este meio sabiam reconhecer-nos pelo nosso outfit, e tínhamos umas camisas pretas com um casaco preto depois por cima, as nossas botas pretas também, então a cor era laranja e preto, que bum, não é? É um charan logo nos teus olhos cada vez que nós passávamos. E foi interessante porque nós, logo aqui nesta empresa, começámos a ter maior empatia com os nossos clientes. Ou seja, eu agarrava numa encomenda, eu ia levar aos nossos clientes e estabelecíamos uma relação. Falávamos um bocadinho, não era uma coisa só de toma lá este embrulho e agora vou-me aqui embora. Não, foi aqui que eu comecei a perceber que a relação com os clientes era extremamente importante. Daí eu ter dito que aprendi bastante para hoje em dia usar a mesma relação, não é? E cimentar cada vez mais a relação com os nossos clientes. Mas foi super interessante por acaso essa fase. E sim, fomos ao Gocha e demos entrevistas. Aliás, eu não falo com alguém assim com o microfone e para outras pessoas estarem a ouvir desde esse tempo. Portanto, foi em 1900 e lá vai bolinha. Mas pronto, não, por acaso já foi em 2000 e lá vai bolinha. Mas foram tempos muito engraçados. Sim. Foi aí então que começou esta tua paixão pelos e uma coisa curiosa que de facto agora estou-me a lembrar. Eu lembro-me na altura que nós trabalhávamos com agências de modelos, tínhamos algumas que eram nossas clientes, e as propostas antigamente eram enviadas daquilo que nós conhecemos, o book, não é? Mas era literalmente um book. E eu lembro-me de ir a um estúdio de fotografia e entregar books de vários modelos, em que eu levava uma pilha de livros gigantesca com os modelos velha guarda, lembro-me de Sofias Aparícios e afins, que eram entregues assim. Hoje em dia tu fazes um e-mail com as propostas das pessoas que queres ver, não é? Antigamente tu levavas uma catrefada de books e deixavas na produtora ou com o fotógrafo para eles fazerem a seleção. Era muito engraçado. Nem sonhava eu na altura que viria a trabalhar com uma agência, não é? Sim, uma curiosidade gira também é que essa empresa acabou por causa do 11 de setembro. Sim, porque nós também ainda éramos muito noviças, ainda não sabíamos fazer gestão como
como sabemos hoje em dia, não é? Cada uma na sua área, cada uma seguiu a sua área, e houve muitas empresas que entraram em declínio, muitas fecharam, entramos em dívida, foi um período um bocado chato também por causa disso, porque todas nós tivemos que contrair um empréstimo para poder pagar as nossas dívidas, porque muita gente nos ficou a dever dinheiro, mas pronto, também isso serviu para nós aprendermos, não é? Mas sim, foi aí que as coisas começaram a quebrar. E pronto, e cada uma seguiu a sua vida. Uma das coisas que eu tenho reparado aqui nesta conversa que estamos a ter é que tu raramente falas só de ti. Tu falas sempre da equipa, falas sempre de várias pessoas, por exemplo, das Amazonas falas das 3, da Sondra falas de ti e do Fred, ou então falas da equipa, do teu trabalho na agência também falaste da equipa. E eu sempre achei que tu eras demasiado modesta. Ou seja, acho que tu não dás muito valor àquilo que fazes e à profissional. A cara que tu estás a fazer é hilariante porque já estás a ver onde é que isto está, já estás a ficar nervosa. Eu acho que tu és uma pessoa que trabalha muito, inclusive acho que és workaholic, sempre achei isto. E és muito boa naquilo que fazes, mas não te dás assim tanto valor. Achas que isto é um problema no geral, que acontece com muita gente e quanto melhores as pessoas são, muitas vezes mais modestas são, porque mais sabem o que não sabem. E então eu queria-te perguntar isto, queria-te perguntar se tu achas que é uma coisa que tu queres mudar em ti, ou que nem sequer tens noção, ou até se achas que isto tem que ser uma característica de um líder. Um líder tem que ser modesto para estar sempre a reinventar-se e para estar sempre a querer aprender mais e mais. Eu acho que sim. Acho que as empresas não são formadas por uma pessoa, né? São formadas pelas equipas que trabalham nelas. E de facto eu acho que uma liderança, para ser bem feita, tem que ter em conta a equipa uma vez mais. Né? E não sei se é modéstia, se calhar é modéstia, não sei, olha, não sei se o termo é modéstia, mas eu acho que é sempre que... porque tu não tens falta de confiança, mas tu nunca esfregas essa confiança na cara das outras pessoas, percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, tu fazes as coisas, tu não tens medo de fazer as coisas e tu trabalhas muito e tu motivas imenso as outras pessoas que estão ao teu lado para trabalhar, mas tu nunca dizes isso em voz alta. Tipo, tu esperas que as pessoas se apercebam disso naturalmente. Não, eu nem espero que as pessoas se apercebam, eu só quero que as pessoas tenham as melhores ferramentas para trabalhar e se sintam bem para trabalhar. Né? Então que eu acho que o papel do líder é exatamente este, é garantir que as pessoas que trabalham contigo na tua equipa têm todos os recursos que precisam para trabalhar da melhor forma, sejam eles recursos materiais, sejam eles recursos emocionais. E eu acho que é aqui que se calhar a grande parte dos líderes peca, é não querer em estabelecer uma relação demasiado afastada com os seus colaboradores, não é? E isso é um entrave muito grande em que porque faz com que as pessoas não se sintam à vontade, não é? Eu quero que, para tu trabalhares bem, eu quero saber que tu estás bem, mesmo na tua vida pessoal. Não é? Se tu vens chateado, se tu vens amoado, se vens preocupada com alguma coisa, a minha preocupação é sentar-me um bocadinho contigo e perceber: olá, estás bem? O que é que se passa contigo? Posso-te ajudar de alguma forma? Porque se tu não estiveres bem para trabalhar, não vais desempenhar bem as tuas funções, não é? Então é aqui que eu acho que o papel do líder é fundamental. Tanto me importa que tu tenhas um bom telefone, que tenhas um bom laptop para trabalhar, que tenhas um sítio que te dê as condições necessárias, como mais do que tudo me importa que tu estejas bem emocionalmente. Isto para mim é das coisas mais importantes. Estava aqui a ver se me lembrava daquela frase que é trabalhador satisfeito, trabalhador produtivo, uma coisa qualquer assim do género, não é? Não é que eu tenha isto presente na minha cabeça todos os dias, quer dizer, tenho, mas de uma forma leve, ou seja, inconsciente, não é? Ou seja, inconscientemente eu quero e faço por criar um bom ambiente dentro da empresa. E acho que isto é das coisas mais importantes, é que um líder tem que ser atento ao bem-estar da equipa a todos os níveis.
como é que foi tu passares de liderares uma equipa pequenina, que era o Booking, não é? Que eras a head do Booking, a cabeça, para gerires uma empresa inteira. O que é que te assustou? Não totalmente sozinha, agora mais, mas ao início não estavas totalmente sozinha nessa gestão, mas o que é que te assustou nesta mudança? Eu acho que aquilo que me assustou mais não foi gerir equipas, porque gerir equipas eu já faço há muito tempo, ainda que algumas vezes até de forma inconsciente. Ainda que não oficialmente. Ainda que não oficialmente, exatamente, sim. Foi mais a parte dos números. Não te esqueças do que vais dizer, mas eu gostava só de dar um à parte, que isso é mesmo verdade. Eu lembro-me de entrar na Sonder, e tu nesta altura ainda só estavas na gestão do Booking, e a Sonder já teve uma equipa pequena, sempre equipa pequena comparada com uma empresa grande, mas já passámos de ter 5, 6 pessoas para de repente ter 20 pessoas. E eu lembro-me de uma altura em que tu tinhas praticamente as manhãs reservadas para estar a falar com toda a gente da equipa. E esse não era o teu trabalho. E depois tu ficavas à tarde e à noite, quase noite dentro, a trabalhar naquilo que de facto era o teu trabalho. E depois lembro-me na altura que até começaste a fazer as listas, porque já nem sabias de tantas coisas que tu estavas a fazer, já nem sabias, pensavas, chegavas à hora do almoço e pensavas, mas o que é que eu tive a fazer de manhã que não fiz nada do que está na minha lista? E depois lembravas, pronto, agora vou dizer nomes à toa. A Sara que é videógrafa, precisava de falar comigo sobre não sei o quê. A fotógrafa precisava de não sei o que mais. O RP precisava de não sei o quê. E tu ias e falavas com toda a gente sobre os problemas que estavam a ter, quer fossem pessoais, quer fossem do trabalho. E eu acho que isso ajudava bastante a equipa a ter essa confiança em ti. E é engraçado, porque eu acho que quando tu passaste para CEO, ninguém estranhou. Tipo, foi uma passagem completamente natural. Toda a gente pensou até do género, já não era sem tempo. Já era óbvio quase que isto ia acontecer. Acho que mais depressa duvidavas tu do que o resto da equipa. Pronto, isto era só uma parte... Bem, e grande. Uma parte um bocadinho grande, mas continua. Agora já não sei o que estavas a falar do que é que te assustava. O que é que me assustava? Não, basicamente era isso. Aquilo que me desafiou mais, sem dúvida, foi a parte da gestão financeira, pronto, que é a parte que eu não sou apaixonada por. Lá está, não é? Mas é daquelas coisas, para isso também tu não tens que ser bom em tudo, claro. Tens é que ter ao teu lado as pessoas que são boas nas diferentes coisas, não é? Nas diferentes áreas, e que sejam um bom complemento. Lá está, eu acho que às vezes um líder, mais do que saber fazer tudo, tem que saber motivar as pessoas que sabem fazer, não é? E puxar o melhor delas. Um líder tem que ser curioso, não é? Tens que perguntar às pessoas como é que estão, como é que não estão, o que é que podemos fazer de forma diferente. Sim, não quer dizer que também não aprenda. Não, de todo. Aliás, eu tenho aprendido imenso. Eu hoje em dia continuo a aprender. E o giro de estar a trabalhar com uma geração que é diferente da minha, trouxe-me mais-valias gigantescas. Eu nunca estaria no Clubhouse se não vos conhecesse, não é? Se não tivesse uma equipa tão jovem e que me faz questionar as formas como nós fazíamos as coisas antigamente, não é? Se há coisas que obviamente são feitas com processos ainda muito semelhantes, há coisas que mudaram drasticamente na forma como nós fazemos as coisas hoje em dia. E o facto de, felizmente, eu ter uma mente aberta neste sentido, não é? De fazerem sugestões, se fizéssemos assim em vez de fazer assado, o que é que podemos fazer para melhorar, podemos se calhar fazer de forma diferente, tem-me feito crescer imenso. Sim. Agora eu queria te fazer uma pergunta dentro do tema do feminismo e machismo, na verdade, porque está tudo incluído. É a única pergunta que eu vou fazer, porque também não me quero focar muito nisto. Acho que também não é necessário estarmos sempre a bater no ceguinho. Acho que há muitas coisas que já estão a mudar e é muito mais interessante eu estar aqui a falar do teu papel enquanto CEO, mulher, o que é que fazes, do que estar-te a perguntar propriamente o que é diferente por seres mulher. No entanto, gostava de fazer na mesma esta pergunta, que é só uma. Alguma vez sentiste que, porque apesar de ser um meio em que há muitas mulheres, a maior parte das pessoas que estão na liderança, quer seja das agências, quer seja das produtoras, são homens, como aliás em quase todos os meios.
Alguma vez sentiste que não eras levada a sério ou não eras levada tão a sério por seres mulher? Tanto como diretora do Booking, como quando passaste para CEO? Porque a questão aqui é que tu foste também quase substituir uma pessoa, que era o Fred, que ainda por cima tinha uma imagem muito forte, não é? Que ele faz questão de ter essa imagem forte e tem uma presença muito... Quanto mais não seja pelos 2 metros de altura, tem uma presença muito forte também. Achaste que em algum momento não eras levada tão a sério por ser mulher? Ou não? Ou nunca sentiste isso? Na Sonder eu creio que não senti muito isso porque eu já lidava em grande parte com os responsáveis das produtoras de casting com quem nós falávamos, portanto não, acho que grande parte deles se calhar nem se sente esse meu crescimento hierarquicamente dentro da empresa. Por isso eu penso que não. Agora, obviamente que houve situações, como todos nós já tivemos na vida, não é? Mas assim, alguma situação... Situações como todos nós já tivemos na vida. Não, nós mulheres. Não é todos nós, desculpa. Sim, claro que já senti na pele o que é a discriminação por ser uma mulher, alguém achar que o teu trabalho não tem tanto mérito ou nunca és tão inteligente como se fosse um homem. Mas na Sonder especificamente, acho que nunca senti isso. Felizmente. Boa, sim. Quer dizer Sim. que as coisas estão a mudar. Quer Sim, dizer, sim. Não sei. Mas, última pergunta. O que é que achaste que nunca serias capaz de fazer ou nunca te vias a fazer e hoje em dia fazes e é um orgulho para ti? Olhar para uma tabela cheia de números. Sem dúvida. Números e fórmulas. Números e fórmulas e coisas. Eu, por acaso, há uma coisa engraçada que eu já disse ao Fred uma vez, que era, eu adoraria poder entrar na cabeça dele durante, não é preciso muito tempo, porque eu sinto que aquilo deve ser uma rebuliça ali dentro, mas durante meia hora que fosse, para olhar para as tabelas da forma como ele olha. Porque eu sinto que eu olho para uma tabela e eu vejo números e coisas e agora já consigo interpretar uma série de coisas, não é? Como é óbvio. Mas eu sinto que ele olha para ali como eu olho para uma fotografia. Ele é capaz de ver mar e passarinhos a cantar e não sei o quê, sabes? Enquanto eu vejo números e linhas e tiro as minhas conclusões. É impressionante a rapidez com que ele faz a leitura de uma tabela. E isto é uma das coisas que mais me impressiona. E pronto, é isso. Muito obrigada, gostei muito desta conversa. Acho que foi muito interessante, acho que foi uma mais-valia para muita gente que vai ouvir. Quero agradecer-te por teres estado este bocadinho aqui comigo e espero que tenhas gostado. Ainda estás nervosa ou já não estás? Sim, mais ou menos. Eu não me sinto muito confortável a fazer estas coisas, não sei, lá está. Acho que tem a ver comigo e gosto mais de estar atrás dos processos do que vir para a frente, do que dar a cara pelas coisas. Mas sim, foi interessante, olha, lá está. Cresci hoje aqui também a aprender a expor-me. Exato. Obrigada. Para toda a gente, beijinhos e... até para a semana! Yeah.